Dia 25 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Deuteronômio 4, 1, 49, Lucas 6, 39, 7, 10, Salmo 68, 1, 18, Provérbios 11 horas e 28. Deuteronômio 4, 1, 49. Versículo 1. Agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que eu lhes ensino para que vocês os cumpram, a fim de que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, está dando a vocês. Versículo 2. Não acrescentem nem tirem coisa alguma do que eu lhes ordeno. Guardem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, que eu lhes ordeno. Versículo 3. Vocês viram com os próprios olhos que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos que seguiram a Baal-Peor. Versículo 4. Mas vocês, que se apegaram ao Senhor, seu Deus, estão todos vivos hoje. Versículo 5. Vejam que eu lhes ensinei decretos e leis como o Senhor, o meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra da qual tomarão posse. Versículo 6. Obedeçam-nos e cumpram-nos, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando ouvirem todos estes decretos, dirão, de fato esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Versículo 7. Pois que grande nação a que tenha deuses tão próximos quanto o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Versículo 8. Que grande nação a que possua decretos e leis tão justos como esta lei que hoje lhes apresento. Versículo 9. Apenas cuidado. Guardem-se bem e não se esqueçam das coisas que seus olhos viram. Conservem-nas na memória enquanto viverem. Contém-nas a seus filhos e a seus netos. Versículo 10. No dia em que estiveram perante o Senhor, o seu Deus, em Horebe, ele me disse, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem na terra e as ensinem a seus filhos. Versículo 11. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu, entre densas nuvens escuras. Versículo 12. Então o Senhor lhes falou do meio do fogo. Vocês ouviram o som de palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia uma voz. Versículo 13. Ele lhe proclamou a sua aliança, os 10 mandamentos, que lhes ordenou que cumprissem, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Versículo 14. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou que lhes ensinasse decretos e leis, para que vocês cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Versículo 15. Não se corrompam fazendo para si ídolos, imagens de qualquer forma, seja de homem ou mulher. Versículo 16. De animal terrestre, de ave que voa no céu. Versículo 17. De animal que rasteja pelo chão ou de peixe que vive nas águas. Versículo 18. Quando olharem para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os astros do céu, não se deixem seduzir e não os adorem. Versículo 19. O Senhor, o seu Deus, os repartiu a todos os povos debaixo do céu. Versículo 20. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de fundir fel, do Egito, para que fossem o povo de sua herança, como hoje se vê. Versículo 21. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão nem entraria na boa terra que ele lhes dá por herança. Versículo 22. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão. Mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Versículo 23. Tenham cuidado para não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolos de forma alguma, pois o Senhor, o seu Deus, proibiu isso. Versículo 24. Pois o Senhor, seu Deus, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Versículo 25. Quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem na terra há muito tempo, e se corromperem, fazendo ídolos de qualquer forma, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, provocando a sua ira. Versículo 26. Hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vocês de que, sem demora, vocês serão totalmente destruídos da terra da qual vão tomar posse. Vocês não viverão muito tempo nela, mas serão totalmente destruídos. Versículo 27. O Senhor os espalhará entre os povos, e restará apenas um pequeno número de vocês entre as nações para onde o Senhor os levará. Versículo 28. Lá vocês adorarão deuses de madeira e de pedra, feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. Versículo 29. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor, o seu Deus, e o encontrarão, se o buscarem de todo o coração e de toda a alma. Versículo 30. Quando estiverem angustiados e todas essas coisas lhes acontecerem, no final dos tempos, vocês se voltarão para o Senhor, seu Deus, e obedecerão à sua voz. Versículo 31. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que fez sob juramento com os seus antepassados. Versículo 32. Perguntem agora aos tempos passados, anteriores a vocês, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e de uma extremidade do céu a outra, aconteceu algo tão grandioso como isso, ou já se ouviu algo semelhante. Versículo 33. Ou que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e sobreviveu? Versículo 34. Ou que Deus tentou tirar para si uma nação do meio de outra nação, por meio de provações, sinais, maravilhas, guerra, mão poderosa e braço forte, e por grandes feitos aterradores, como tudo que o Senhor, o seu Deus, fez por vocês no Egito, diante dos seus próprios olhos. Versículo 35. A vocês foi dado ver tudo isso, para que saibam que o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele. Versículo 36. Do céu Ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra,
mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. Versículo 37. Porque amou seus antepassados, escolheu a descendência deles. Ele mesmo tirou do Egito com a sua presença e o seu grande poder. Versículo 38. Para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes do que vocês, a fim de fazê-los entrar na terra delas e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. Versículo 39. Reconheçam, pois, hoje, e levem ao coração que o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Versículo 40. Guardem os seus decretos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para sempre. Versículo 41. Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão. Versículo 42. Para onde poderia fugir alguém que, sem intenção, matasse seu próximo, a quem não tivesse odiado antes? Fugindo para uma dessas cidades, poderia salvar a sua vida. Versículo 43. Bizer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas, Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e Golã, em Bazã, para os Manassitas. Versículo 44. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Versículo 45. Estes são os mandamentos, decretos e leis que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito. Versículo 46. A leste do Jordão, no vale perto de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Versículo 47. Tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã, os 2 reis amorreus a leste do Jordão. Versículo 48. Esta terra se estendia desde Aroer, na margem do vale do Arnon, até o monte Sion, isto é, Hermon. Versículo 49. Incluía toda Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, abaixo das encostas do Pisga. Lucas 6, 39, 7 e 10. Lucas 6, 39, 49. Versículo 39. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os 2 no buraco? Versículo 40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Versículo 41. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Versículo 42. Como você pode dizer ao seu irmão: Irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não vê a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Versículo 43. Não há árvore boa que dê fruto ruim, nem árvore ruim que dê fruto bom. Versículo 44. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Versículo 47. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Versículo 48. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, as águas deram contra aquela casa, mas não a conseguiram abalar, porque estava bem construída. Versículo 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que as águas deram contra ela, a casa caiu, e a sua destruição foi completa. Lucas 7, 1-10. Versículo 1. Quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras ao povo, entrou em Cafarnaum. Versículo 2. Havia ali um centurião cujo servo, a quem ele estimava muito, estava doente, à beira da morte. Versículo 3. O centurião ouviu falar de Jesus e enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Versículo 4. Eles chegaram a Jesus e lhe suplicaram insistentemente: Este homem merece que lhe faças isso. Versículo 5. Pois ele ama o nosso povo e construiu a nossa sinagoga. Versículo 6. Jesus foi com eles. Não estava longe da casa quando o centurião enviou amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Versículo 7. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra, e o meu servo será curado. Versículo 8. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade com soldado sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Versículo 9. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: digo-lhes que nem em Israel encontrei tamanha fé. Versículo 10. Quando os enviados voltaram para casa, encontraram o servo restabelecido. Salmo 68, 1-18. Versículo 1. Levante-se Deus. Sejam espalhados os seus inimigos, e fujam de diante dele os que o odeiam. Versículo 2. Como se dissipa a fumaça, dissipa-os. Como se derrete a cera diante do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Versículo 3. Mas alegrem-se os justos e exultem na presença de Deus. Regozijem-se com grande alegria. Versículo 4. Cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. O seu nome é Senhor. Alegrem-se diante dele. Versículo 5. Pai dos órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa morada. Versículo 6.
Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Versículo 7. Quando saíste, ó Deus, à frente do teu povo, quando marchaste pelo deserto. Versículo 8. A terra tremeu, os céus destilaram chuva na presença de Deus, o próprio Sinai estremeceu diante de Deus, o Deus de Israel. Versículo 9. Tu, ó Deus, enviaste chuvas abundantes, restauraste a tua herança exausta. Versículo 10. O teu povo nela se estabeleceu, da tua bondade, ó Deus, proveste os necessitados. Versículo 11. O Senhor anunciou a palavra, e grande foi a companhia dos que a proclamavam. Versículo 12. Reis e exércitos fogem apressados, em casa repartem os despojos. Versículo 13. Até os que ficam entre os currais dividem os despojos. As asas da pomba são recobertas de prata, e suas penas de ouro reluzente. Versículo 14. Quando o Todo-Poderoso dispersou os reis na terra, era como a neve caindo sobre o monte Zalmon. Versículo 15. Monte majestoso é o Monte Bazã, montanha de muitos picos é o Monte Bazã. Versículo 16. Porque vocês têm inveja, ó monte de muitos picos, do monte que Deus escolheu para sua habitação? O Sem habitará nele para sempre. Versículo 17. Os carros de Deus são incontáveis, milhares de milhares. O Senhor vem do Sinai para o seu santuário. Versículo 18. Quando subiste às alturas, levaste cativos muitos prisioneiros, recebeste dons dos homens, até dos rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Provérbios 11h28. Versículo 28. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.